Olá, já cá estamos. O programa Conversa de Mulheres, segunda a sexta-feira, pelas 15 horas. E hoje já cá estamos e temos brinquedos. Temos brinquedos. Vocês já viram aqui alguns brinquedos. Será O que vamos será? brincar? Não sei. Não sei. Mas hoje temos um tema muito interessante, Muito não é? giro. Crianças, mamães... Exato, o separador fofinho, o direito do separador fofinho. Sim. Vamos aprender algumas coisas com alguém que é expert, especialista, não é? E vamos falar aqui sobre palavras, vamos falar sobre muitas coisas. Exato. Vai valer a pena ficar desse lado. Antes de entrarmos no tema, apresentarmos a nossa convidada, temos que dar a conhecer, relembrar que temos o nosso canal no YouTube, o canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos para rever e partilhar. É esse o objetivo, não perder nada daquilo que acontece aqui. Isto para quem não põe a gravar na box, porque também tem essa opção de gravar e assim não precisa estar sempre a definir para gravar o programa, porque já está a série, a temporada e mais alguma. E a verdade é que contamos com quem está daquele lado e que nos assiste todos os dias a fazer-nos chegar mais longe, não é? A sermos conhecidos, não pelo facto de sermos conhecidos. Exato. Aqui embaixo. Não, mas não pelo facto de sermos conhecidos. Eu acho que é deste lado. Mas não sei, temos que experimentar. Não pelo facto de sermos conhecidos, mas porque temos tantos temas que às vezes não têm tanto espaço na televisão. Claro que hoje temos as redes sociais e Instagram, Facebook, até TikTok, as pessoas já vão passando muita informação. Mas o TikTok? Mas os nossos convidados estão, as convidadas. Tu não estás. Não, Pronto, Cláudia, deixa estar, não faz mal. Não. E então, para que estes temas cheguem mais longe e que estas coisas, como no caso de hoje, que vamos falar aqui sobre primeiras palavrinhas dos bebés e sobretudo aqui à volta de ser mãe, recorrentemente falamos sobre esse assunto, mas que chega a muito mais pessoas, não é? E que não haja quem precise do conhecimento e de saber a informação e que não tenha acesso quando nós estamos aqui, de segunda a sexta-feira, às 15 horas, a falar sobre isto e outras coisas. E outras coisas, Exato. Falamos tanto. Exato. E conversamos e conhecemos mulheres maravilhosas. É verdade. Projetos espetaculares. É isso. E hoje não vai ser exceção. Claro que não. Até vamos ter o rodapé fofinho. Exatamente. O preferido da Cláudia. E já rodapé. já vamos ao separador? Senhora. Já vamos ao separador? Redes sociais. Sim, então vá. Não disseste? Fala, a menina. Temos o Instagram Conversa.mulheres e o Facebook Conversa de Mulheres. Também tem toda a informação relacionada com as convidadas que vêm até ao programa, promocionais, programação, etc. E agora sim, vamos passar um separador. Só para picar. Até já. Mas a verdade fomos nós as duas. Um separador tão fofinho. Pois era, mas a realidade é que vamos falar de bebés e mamães, mas realmente também vamos falar de saúde e bem-estar. Exatamente. Claro. Mas isso também... Mas era somos nós, de correr, era a fofinha. Somos nós que somos assim, olha, hoje bebemos demais ao almoço, acho que nos fez mal. Bebemos. Água, já está quase a acabar ali. Água, refrigerante. E Bem, então? vamos dar a conhecer a nossa convidada de hoje e temos Ana Sofia Cunha. Olá. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A Ana veio falar sobre o seu projeto. É verdade. Qual é o Venho nome? falar sobre o Born to be a Mom. Born to be Nós pensamos o separador fofinho, Sim, mas pronto, isto também abrange outras coisas. Saúde, exatamente. Born to be a mom é o que muita gente acha que nasceu. Born to be a mom, para quem não sabe. Nascer para ser. Acho que não nasceu para ser mãe. Também é verdade. Também é verdade. Há muita gente que não nasceu para ser mãe. E que está tudo bem, não é? E outras que acham e que depois faz um papel excelente. Tal e qual. Nós não nascemos todos para o mesmo, não é? E há que respeitar as opções de cada um. E sempre desejou ser mãe? Eu sempre desejei ser mãe. E engraçado que sempre disse... Eu sou filha única e sempre disse que não queria só um filho. O que é certo é que, entretanto, tenho um e não me estou a ver agora a ter um segundo. Mas... Porquê que não queria ser filha única? Não, eu sou filha única e nunca me importei de ser filha única. Mas claro que passamos ali naquela fase da escola, não é? Da entrada da escola, que vemos as outras crianças com irmãos, com muitos primos à volta, e eu não tenho nada disso, pronto. E de facto, na altura,
quando comecei a crescer pensei, eu gostava de ser mãe. Uma infância isolada ou nem por isso? Não, tinha de todo, amigos? de todo, de todo. Eu tinha muitos amigos, não é? Não tinha. Minha família não é uma família de todo numerosa. A minha mãe também é filha única. Meu pai, de facto, tem mais irmãos, mas os meus primos também estavam mais afastados. Por isso, eu tinha ali os meus amigos do bairro, não é? Que nós brincávamos muito na rua e tudo mais. Mas não é a mesma coisa que ter um irmão. E na altura eu via os meus amiguinhos com irmãos e pensava. O irmão é sempre um saco de pancada para umas coisas. Acaba por ser também, é verdade. Também. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Mas de facto, pronto, depois comecei a crescer e achei que. Mas Sim. aqui do lado da Ruth, ela tinha um irmão e só eu não dava irmãos ao filho. Eu tenho três irmãos, Cláudia. Tenho pois é, três. pois é. Esquece O outro sempre eu não conheço. as outras. Tenho 3 irmãos, um rapaz e 2 raparigas. Tenho 3 irmãos, somos 4. Pronto. Um rapaz e 2 raparigas, embora que cresci com o meu irmão e por isso é que a maior parte das pessoas que me conhece assim mais de perto conhece mais o Pois, eu só meu. conheço o teu irmão, Exatamente, pronto. conhece mais o meu irmão. E 3 sim, irmãos, e só que. sim, e tratei tudo num só. Exatamente. Mas eu costumo dizer que os nossos irmãos são aqueles que nos treinam para a vida. São os nossos primeiros amigos, inimigos, sacos de pancada, chateações. Também são os nossos primeiros bebés, porque eu sou a irmã mais velha, portanto acho que são os nossos primeiros É um bocadinho misto. de tudo. Sim, é um bocadinho de amor-ódio que há com os irmãos às vezes, mas que depois quando temos esta idade é só amor, atenção, não vai alguém agora aqui dizer que falei mal dos meus irmãos, porque é só amor. Mas quando somos pequenos há um bocado esta... Há picardia, não é? Sim. Aqueles feitios, não é? Sim, também. A Cláudia tem 2 irmãos, portanto é... Queridos irmãos. E dei o irmão ao meu primeiro filho. Portanto, está tudo bem. Já está tudo feito. Já E a Ana era filha única, é filha única, mas tinha os amigos ali do bairro, portanto... Exatamente. Não senti tanto essa falta, não é? Era mais aquela questão, lá está, como eu estava a explicar. Quando nós ouvimos, chegamos ali àquela idade em que ouvimos que os outros têm irmãos, nós também acabamos por pedir, não é? Ai, mãe, pai, quero um irmão, mas pronto, nunca aconteceu isto. E os seus pais, o seus pais diziam o quê? E os seus pais diziam o quê? Os meus pais, eu acho que na realidade houve uma altura em que a minha mãe queria mais outro filho, o meu pai não queria. Depois passou a fase em que o meu pai queria, a minha mãe não queria. Então foram adiando. E depois já não e acabaram por não ter mais nenhum. E eu acho que é aquilo que está a acontecer comigo também, muito sinceramente. Estou a adiar. Mas o seu filho, que idade tem o seu filho tem agora? 3. Ainda é tão... muito pequenino. Olha, eu digo-lhe... Vá, Cláudia, faz lá a tua consulta. Pensei nisso, depois pensei, bem... Ou eu é sempre agora? disse que era ter 2. Eu e o meu marido sempre falamos em ter 2. E na realidade custa mais é o primeiro, o segundo não custa tanto. Isso é depois é tudo muito muito giro. bonito E eles quando os os deixam muito bebés ou as crianças dormem bem, não é? Não? É porque o meu ainda não dorme assim muito bem à noite, não é? Ainda não me dá assim umas noites muito tranquilas. Pronto, Mas na realidade, se calhar agora se tivesse outro eu também não ia estranhar, não é? Porque eles que Já está acordado. É como as fraldas, Pode não é? pensar de outra maneira, que é já agora, já que não dorme Pode por dormir causa de um, super não dorme por bem. causa de Pode dois. dormir super bem. Pois pode. Ou pode dormir Tem que ainda tentar pior. para ver como é que é. Sim. Bem, o meu marido vai adorar ver isto. Vai? Porque o marido... O marido quer muito. Pois. Sim. Pois. É assim. Olha, desafios, olha, o que é que a gente Exato. pode Vamos falar dizer? sobre quando era pequenina. Portanto, Pois cresceu era. aqui rodeada de amigos. Dormia bem. Eu dormia muito bem. Então não percebo porque é que... Eu dormia pessimamente mal. Estou aqui a pagar um karma, não é? Sim. Pronto. Bem. É uma fase, acredito que é uma fase e que isso vai passar. Na realidade, com os bebés é tudo uma fase, não é? Tudo passa, tudo é uma fase, só que depois vem uma fase um bocadinho pior que a outra, um bocadinho pior. E depois até à altura que estabiliza, não é? Digo eu. Não, todas as idades são um desafio. São muito engraçados. São. Todas as idades são um desafio. Como é que era a Ana em pequenina? Exatamente. Eu, em pequenina, super mega enérgica, adorava ginástica, saltar a pular. Ninguém diria olhando para mim hoje em dia, mas sim, era isso que eu gostava mesmo, era de pular. Fui uma criança muito feliz, sempre com os meus pais e com os meus avós por perto, os meus avós maternos, portanto, sempre com uma ligação muito simbiótica com eles. E pronto, fui uma criança sempre boa aluna. Claro que aqui me deste à parte, mas sim, sempre fui boa aluna, sempre fiz várias atividades, estudei música desde os 5 anos. Estar ocupada. Sim, muito. Mas tocava, cantava o quê? Tocava. Acaba aqui. Então, eu comecei aos 5 anos, ainda não sabia ler nem escrever, mas comecei a aprender órgão. Sim. Tinha teoria musical também, Sim. foi mesmo numa escola de música. E depois, passado uns aninhos, agora não sei especificar bem Sim. quantos, comecei a aprender acordeão.
e sabe tocar os dois ainda hoje? Sim, sim. Ainda hoje toco imenso para o meu filho. É? Sim. Ai, que maravilha. Deve ser uma festa lá em casa. O marido toca alguma coisa ou não? Não. Pronto. Não, pandeireta. Pandeireta, serve, pandeireta. Seja no Mas tempo o filho pode já ajudar com a pandeireta. O filho, acho que foi buscar aqui um bocadinho a minha veia também, ele gosta muito. Nós temos um pianinho pequenino que era meu e que ele adora tocar e já consegue tocar. Ele com 3 aninhos já consegue ali tocar os inícios de algumas músicas que eu vou ensinar. Sério? Sim, acho que foi aqui buscar um bocadinho a mim. Ai, que giro. Isso é muito precoce. E é muito bom porque a música é muito importante para as crianças, não é? Sim, e ele gosta muito. E ajuda as crianças a desenvolver. Sim. A concentrarem-se, todas as coisas. Temos vários programas sobre isso, portanto, pesquisem. Sim, sim. Então, porquê a terapia da fala? Já era alguma coisa que se imaginava a fazer ou o que é que se imaginava a fazer? Eu sempre disse, desde muito pequenina, nunca quis ser professora, veterinária, nunca quis médica, nada dessas coisas, não. Mas eu sabia que queria algo relacionado com a saúde. Porquê? Porque eu, quando era pequenina, aliás, eu queria ser técnica de análises clínicas. Eu com 5 anos dizia, com 6, dizia que queria ser técnica de análises clínicas. Por acaso, meu Deus. tem assim... Tenho ar, não tem? Tem. De quem vai dar picas? Só que Tirar não. sangue. Acho que aquilo também é muito giro. Achas? Eu acho. Quando eu vou às análises, eu gosto. O processo delas é giro. E foi isso que aconteceu comigo, era isso que acontecia comigo. Portanto, eu ia fazer análises, as de rotina, não é? Normais, e eu adorava, eu fascinava-me. Os enfermeiros, os técnicos, adoro ver isso. não é, que faziam, neste caso os técnicos, que me tiravam sangue, diziam, olha, à minha mãe, não é? Tente-a pôr ao colo, não a deixe mexer, agarre-a bem, deixe-a pôr a cabeça para o lado, mas eu não queria nada disso, portanto eu ficava sempre muito sossegadinha, ficava sempre Eu também a ver, não queria nada disso, dava pontapés, fugia, gritava, chorava. Eu era super tranquila. E nisto do meu irmão, ele desmaiava. Era lindo. Coitada da minha mãe ir com os dois. Era um terror. Mas agora estou a pagar, lá está. Eu dormia bem, meu filho não dorme. Eu portava-me lindamente no médico, meu filho é o terror. Portanto, estou aqui com algumas coisas a pagar. O pai, como é que era? O pai era péssimo nos médicos. Pronto. Sim, foi buscar as coisas mais ao pai, claro. Como é lógico. Pronto. Então, e quando é que soube que aqui a terapia da fala era alguma coisa que valia a pena apostar? No fundo, quando entrei para o secundário, chegamos àquela fase em que nós temos que perceber, não é, o que é que nós queremos, qual é que é a nossa vocação, efetivamente. E lá está, eu sempre queria algo relacionado com o ajudar o outro, mas depois já estava numa fase em que não me via nada a ser técnica de análises clínicas, porque eu era péssima a fisicoquímicas e coisas assim do género, enfermagem igual, portanto tentei andar a pesquisar um bocadinho de que forma é que eu posso ajudar os outros sem ter que ter estas matérias tão específicas das quais eu não gosto nada, não é? E como sempre gostei, na altura, que era essa, foi por aí que eu enverdei, primeiramente, de ajudar o adulto. Eu gostava muito do cuidado ao idoso, do cuidado ao adulto. Acabei por ir para a terapia da fala. Ao idoso? Sim. De onde é que vem esse gosto de cuidado aos idosos? Eu não tenho bem a certeza, mas como eu sempre senti que os idosos no nosso país são tão pouco respeitados e têm tão poucos apoios eu senti que devia fazer algo para ajudar. E eu, na altura, até queria abrir um lar, portanto, estão a ver a minha cabeça, não é? Eu queria abrir um lar super respeitador e essas coisas todas. Depois acabou por nada disso acontecer. Mas ainda tem muito tempo para ela frente. É verdade, ainda. E precisamos de bons lares. Exatamente. É verdade, sim. É verdade. Exatamente. E pronto, e acabei depois por... E este cuidado ao idoso, não sei também se foi porque eu vivi sempre muito com os meus avós, a minha avó sempre foi uma pessoa mais doente, que precisava de mais cuidados, e eu se calhar fui buscar aqui um bichinho qualquer. E pronto, e de facto quando eu comecei a trabalhar foi com adultos, foi com a população adulta. Portanto, fez o curso de terapia da fala, gostou, achou que aquilo fazia todo o sentido. Sim. O que é que se aprende na terapia da fala? Ora, aprende-se muita coisa e, de facto, terapia da fala é um termo super redutor para aquilo que nós fazemos. Porque quando se pensa em terapia da fala, pensa-se num técnico, numa pessoa que está a ajudar uma criança a falar. É a criança que não diz o R, que vai à terapia da fala, é a criança que não diz o L, e é tão mais do que isso, não é? Então, o que é que nós aprendemos na terapia da fala? Aprendemos muito sobre o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento da criança, falamos muito sobre linguagem, sobre fala, mastigação, deglutição, falamos muito também da parte toda da motricidade orofacial.
Falamos muito, também aprendemos no curso a parte da neurologia, da psicologia, portanto há aqui uns conteúdos programáticos muito extensos, não é? E abrangentes, não é? No Muito fundo, abrangentes, muitas sim. coisas. Sim, sim. E então, e depois, especializou-se aqui, já disse esta palavra, isto é difícil. Motricidade orofacial e deglutinação. Deglutição. O que é isto? Deglutição. O que é isto? Então, motricidade orofacial é tudo o que implica a nossa facial, não é? Face, Tudo os aqui, movimentos da sim. face. Porque não é só na realidade a boca, não é? é? Podemos Exato. mexer as abas do nariz, os olhos, Exatamente. Isso faz... as orelhas, que eu não sei. Mas no fundo é aprendermos a trabalhar de forma funcional os nossos músculos da cara, as nossas funções oromotoras. A deglutição é no fundo o ato de engolir, não é? Porque, como eu estava a dizer, a terapia da fala, de facto, temos ali aquele nome muito redutor para aquilo que nós fazemos. Os terapeutas da fala são os responsáveis pela intervenção terapêutica ao nível da deglutição. Ou seja, imaginemos que temos uma pessoa que tem um AVC. A pessoa ficou com uma área cerebral lesada que lhe incapacita ou que lhe vai dificultar a capacidade de engolir. Que é uma coisa que acontece coisa muito mais recorrente. vezes, exato, Muito recorrente. Eu não ia dizer recorrente, mas sim. mais vezes do que as pessoas sabem que Sim, acontece, sim, não é? Sim. E o que vai acabar por acontecer é, existe o terapeuta da fala que vai avaliar como é que está a capacidade efetivamente da pessoa de deglutir e vamos intervir sobre as dificuldades que a pessoa tem. E que isso também, há bocado falou dos idosos também muitas vezes começam a perder ao longo do tempo, não é? Essa capacidade. Exatamente. E às vezes basta algumas estratégias, modificar algumas texturas. Como por exemplo, quer-nos dar aqui algumas, não estava aqui no nosso Sim. plano, mas... Por exemplo, vamos imaginar, mas estamos a falar de um caso de uma perturbação neurológica ou estamos a falar do envelhecimento normal? Envelhecimento normal, se Envelhecimento calhar normal. interessa a maior parte. Exato. Ok. Aquilo onde todos, se Deus quiser, chegaremos lá, não é? Que é bom sinal. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa idosa, não é? A pessoa já vai perdendo algumas competências. Vamos perdendo massa muscular, vamos acabando por perder... Lá está, mesmo isto é... Todos se calhar os já não conseguem movimentos. fazer assim tão bem, não é? Exatamente. Mesmo a questão da prótese dentária, não é? A maior parte das pessoas Já tem tem prótese assim uns dentária. Portanto, já aí a mastigação não vai ser tão eficaz, a própria deglutição poderá não ser tão eficaz também. Então, o que é que nós fazemos? Vamos imaginar que uma pessoa não tem nenhuma perturbação neurológica, não é? Que justifique estas dificuldades em si, mas a pessoa está com alguma dificuldade para engolir alguns alimentos. Então vamos supor que a pessoa tenha uma alimentação geral, uma alimentação normal como todos nós. Se calhar temos que fazer é modificar a textura, se calhar em vez da carne ser uma carne, um bife apresentado, não é, no prato, se calhar vamos pensar em fazer uma carne picada, vamos pensar em modificar, em vez de ser uma batata cozida, se calhar fazer um empadão, ou seja, vamos aqui modificando algumas texturas, algumas apresentações do próprio prato, da própria comida, para ser mais facilitador para a pessoa conseguir deglutir de uma melhor forma. Imaginemos também uma pessoa, e isto é muito comum também nos idosos, que tem dificuldade em engolir líquidos, não é? O que é que nós podemos fazer? Ou que se engasga muito, o que é que nós podemos fazer? Ou apresentamos algumas estratégias de facilitação da deglutição, que isso tem que ser avaliado caso a caso, ou então também podemos adicionar um espessante, que é um pozinho que se introduz na água, para a água ficar um bocadinho mais espessa, assim com uma textura gelatinosa, para ser mais fácil a pessoa engolir, não se engasgar tanto. Portanto, há várias coisas que nós podemos fazer. E isto ainda sobre os idosos, realmente é muito importante as pessoas terem um acompanhamento e mesmo os familiares que às vezes tomam conta de pessoas mais velhas, não fazem ideia destas coisas que se podem fazer. Ou eu acho que se calhar o picar a carne até a pessoa pensa, mas por exemplo esse pozinho que falou. Sim. Mas o facilitar com o objetivo de corrigir, ensinar... De ensinar, no fundo de ensinar uma nova forma, portanto estamos aqui a tentar alterar uma forma que a pessoa já sabe, que já aprendeu, não é? Que é a forma que utiliza para comer, para uma forma que lhe seja mais facilitadora, que lhe permita comer de uma forma eficaz ou hidratar-se de uma forma eficaz, sem haver os tons temíveis engasgamentos, porque na verdade nós todos nos engasgamos, não é? Sim, sim. O problema é que se alguém já está com dificuldades aqui, depois também não se consegue desengasgar e às vezes tão é isto facilmente. que as pessoas têm alguma dificuldade em entender, que é o engasgamento é comum, é normal, mas quando isso começa a ser mais padrão do que propriamente exceção, não é? Exato, exceção, começa a ser mais regra do que exceção, nós temos mesmo que avaliar, e é importante falarem com os médicos, e é importante pedir uma avaliação em terapia da fala,
Porque, de facto, lá está, às vezes com algumas modificações conseguimos aqui que a pessoa não corra tantos riscos, porque o engasgamento leva a um grande risco de fazer uma pneumonia de aspiração e da pessoa poder entrar comida no pulmão, a pessoa pode não ter um reflexo de tosse tão ativo, pode não conseguir tirar, não é, por assim dizer, de uma forma simples, tirar, expelir o alimento que tem nas vias aéreas e pode ser, assim, uma situação bastante grave. Sem necessidade, não é sem necessidade, mas de uma coisinha tão pequenina, não é? Sim. Portanto, e este foi sendo o trabalho que foi fazendo quando saiu do curso? Este foi o trabalho Hospitais, que eu fiz clínicas? Sim, eu trabalhei em hospital até o ano passado. Trabalhei sempre em contexto hospitalar e trabalhava também simultaneamente numa clínica. No hospital trabalhava mais com a população adulta, pronto, com casos de AVCs, TCEs, mais questões pós-traumáticas. E depois, na clínica, trabalhava mais com crianças. E então, estava-nos a dizer há bocado que a população pediátrica nem sempre foi aqui a eleita. Não, a população pediátrica começou a ser eleita depois de eu ter sido mãe. Então, e já nos disse, já nem sei se nos disse em off, mas disse-nos em on, que queria muito ser mãe, não é? Sim, queria. Sempre quis. Em on, sempre quis ser mãe, sabia que tinha que ser mãe um dia. Sim, gostava muito. Então, e como é que foi quando soube que estava grávida? Bem, para já, claro que eu fiquei muito feliz, porque nós queríamos muito, não é? Fiquei muito feliz. Mas foi assim uma coisa muito rápida. Pronto, nós pensámos e acabou por acontecer muito rápido. E então fiquei assim ainda um bocadinho... É bom, claro que sim. Mas fiquei assim um bocadinho ainda apavorada, vá. Feliz, mas apavorada, porque não estava ainda, se calhar, mentalmente preparada para que fosse logo. Born to be a mum, mas uma... Foi rápido demais. Temos aqui umas fotografias. Sim. E foi um momento bom, gostou de estar grávida? Eu gostei muito de estar grávida, foi uma gravidez santa. Sim. Há pessoas que gostam tanto de estar grávidas que se fosse só pela gravidez... Se fosse pela gravidez, estavam sempre grávidas. Sim. Que é um estado de graça maravilhoso. Só depois tem o fruto, não é? Pronto, sim, pela gravidez. E depois dele o frutinho do pequenino. Este fofinho. Este fofinho. Dá saudades? Sim. Dele pequenino, pois, passa no estante, não é? Passa mesmo, é aquele velho clichê, não é? Que passa a voar e passa mesmo. É verdade. Então, e de que modo é que então aqui a gravidez, o nascimento do filho, fez aqui nascer também outro filho, no fundo? Já pode dizer ao seu filho, já tem outro irmão. Não, eu digo que este é o meu bebé também. Sim, exatamente, são quase gêmeos, pelo que eu percebi. São quase gêmeos. São quase gêmeos e não choram ao mesmo tempo. Então, como é que isto, uma coisa levou à outra? No fundo, o que é que acontece? Quando eu fui mãe, eu senti que tinha tanta coisa boa para partilhar e gostava de partilhar com outras mães. Mesmo a questão da gravidez, e não só coisas boas, mesmo em relação às coisas menos boas, menos positivas, não é? Que a maternidade traz. Senti que era bom partilhar. E então, mas partilhar pela questão de... Imagina, há pessoas que escrevam, não é? Até os psicólogos dão essa sugestão, escrever para quase que exorcizar aqui os pensamentos, para deixar sair, ou escrever para poder dar informação aos outros? Ambas. Porque quando eu comecei com o Born não era o meu projeto profissional. Pronto. Eu, quando comecei, foi exatamente para ter esta partilha na área da maternidade. Começou o Born to be a mum. O Henrique nasceu em abril e o Born começou em junho desse ano. Sim. Mas não enquanto projeto profissional. Ou seja, ainda trabalhava, ainda tinha o seu trabalho. Bem, se calhar na altura estava de licença. Sim, foi assim uma licença muito alargada e eu também senti que tinha que fazer aqui qualquer coisa. Porque estar em casa com a criança, às vezes as pessoas não têm muita noção, não é? Quem não é mãe, obviamente, mas é muito solitário, porque nós temos ali o pai naqueles primeiros dias, né? Aqueles primeiros 15 dias ou o primeiro mês, temos ali o pai connosco, mas depois o pai sai para trabalhar e nós ficamos o dia todo sozinhas em casa. Verdade que nós também saímos, não é? As mães não são nenhum peixinhos do mato. Nós também saímos, passeamos, mas precisava de algo mais. E então criei aqui este Born no sentido também de, lá está, partilhar, ter outros contactos, perceber que eu não era a única... O que foram as primeiras coisas que partilhou aqui no Born to be a Mum? Começou no Instagram ou no blog? Começou no Instagram. Sim. Sim, o blog só vem depois
depois de eu decidir que queria que o Born fosse o meu projeto profissional também. As primeiras publicações foi muito sobre aquilo que eu sentia, como é que foi o meu parto, como é que eram os dias lá em casa, das nossas rotinas. Ai, não vamos falar. Pronto, não foi bom. Então Não vamos falar. Pode haver grávidas Foi com só mesmo. Foi E só nós mesmo a queremos dar gravidez. boas A imagens. gravidez foi ótima, santa. Se fosse pela gravidez, eu já cá tinha meia dúzia. Também não é assim, mas pronto. Ainda não tinha tido tempo, é só Não por tinha- isso. Demora 9 meses cada um, lamento dizer, Pronto, não a dava partir ainda para ver. do parto, Sim. foi um desafio. Foi um desafio. O parto em si foi um desafio e depois o pós-parto foi um grande desafio. Eu não tive nada daquelas coisas da depressão, do baby blues, eu não sofri nada nisso na pele, felizmente. Há muitas mães que sofrem e as que sofrem peçam ajuda, por favor, porque não estão sozinhas. Mas eu, felizmente... Mas que não ainda há aqui um bocadinho, é uma coisa que lhe perguntam, porque há um bocadinho um estigma de, não, Claro que de há. ter vergonha disto. Eu devia estar feliz, mas eu sinto-me triste. Exatamente. Eu devia estar eufórica, mas eu sinto que se calhar até, algumas mães eu acho que até pensam, será que eu devia ter tido este filho? Se calhar não foi a melhor decisão, se calhar não sei o quê, não é? E esta dualidade de emoções, não é? Que é, eu não estou feliz com a coisa que me deixa mais feliz, não é? É um misto. É um misto de emoções muito grande. Mas pronto, sim. Há muita gente Há muita que gente fala que sobre fala isso, sobre não é? isso. E depois há a vergonha, não é? É a vergonha de, mas porquê é que eu estou tão triste? Porquê é que eu vou pedir ajuda? Depois Ninguém não se me pode, percebe. e depois que nem se pode falar, porque falar isso com o marido, com a Isso sogra, com a acontece mãe, às imenso. vezes muita gente Imenso. tem vergonha de fazer Sim, isso. claro que sim. Depois não são respeitadas ou compreendidas pela outra parte, não é? Portanto, tem mesmo que pedir ajuda de um Ai, técnico, claro que sim, não é? claro que De alguém, de uma Mas psicóloga. a nível normalmente. psicológico não. Ai, não, nada, nada. Era mesmo só privação de sono. De facto, foi o mais difícil e continua a ser. É verdade que ele tem 3 anos, ele não acorda de hora a hora como acordava antigamente, não é? As coisas vão melhorando. As coisas vão, de facto, melhorando. Mas ele agora acorda, sei lá, meia-noite, 1 da manhã, vem para a nossa cama, fica no nosso meio. Depois nós acabamos por não dormir muito bem, não é? Porque está ali uma criança muito mexida ali no meio. Mas a privação de sono foi de toda a maternidade. Só quem passa é que sabe, não é? Passa, sim, sim, é verdade. Quando dormirem uma cestazinha, aquela que baba ao sofá, fiquem-se alegres. É uma gratidão muito grande para essas cestazinhas, em que dá para babar o sofá ou a toalha ou qualquer coisa. Um resguardo no sofá. Toalha da praia, essa, assim. Então, mas estávamos a falar do Born to be a Mum, portanto começou... Sim, estou... É verdade, porque eu sei o que é isto da privação do sono, não é? E até hoje nem sei como é que sobrevivi. Como é que eu cheguei aqui ao dia 2. Mas cheguei, está a ver, o meu filho já tem quase 8 anos. Todas nós chegamos. Está quase, não é? faz agora, este Umas mês. melhor, outras piores, Quer dizer, mas este mês todas nós vai chegamos. entrar. Sim, É pronto. um desafio, olha. É um desafio. Então, começou por precisar de escrever as suas coisas, não é? Sim, de partilhar. sim, partilhar. Sim, para também sentir que não era a única e que também do outro lado... Começou a ter logo feedback e pessoas a dizerem, eu também passei por isso, eu Sim, também. claro, claro. Há uma grande comunidade de mães no Instagram. Sim, as Portanto, mães, claro. ando sempre à caça, não é? De deixa cá ver se o outro passa o mesmo que eu, deixa cá ver como é que a outra... Num sentido saudável. Atenção, estou a dizer isto, mas é no sentido saudável. E então o que é partilhado, e já estamos a ver aqui algumas coisas, porque é terapeuta da fala, mas o que é partilhado aqui no Born to be a Mum não são só assuntos de terapia da fala, não é? Sim, sim. No fundo, aquilo que eu quis fazer foi, e que consegui, felizmente, foi arranjar uma equipa que abordasse vários temas direcionados para a saúde materno-infantil. Mas começou logo essa equipa Começou de princípio? Logo desde o início. Portanto, mesmo antes de ser um projeto a full time, não é? Mesmo antes de ser o meu projeto a full time. Sim, começámos logo. Tive a sorte de conseguir uma equipa espetacular, de pessoas dos meus contactos, de quem eu já conhecia, que aceitaram prontamente colaborar com... Nesta viagem, não é? Nesta viagem, sim. E colaboram pontualmente e algumas mais assíduas do que outras, porque depois também sou eu que vou aqui tentando controlar os conteúdos que saem, não é? Porque isto lá está, não é só sobre terapia da fala, tem especialistas para cada área, não é? Vimos aqui algumas áreas que são faladas, depois também se quiser falar sobre elas.
cada especialista é especialista da sua área, mas a Ana é que decide aqui como é que as coisas vão sendo. Sim, no fundo eu sou a autora do blog, não é? E da página do Instagram. Eu sou a autora, sou eu que giro os conteúdos. Os conteúdos são sempre, os temas são sempre escolhidos comigo e com o especialista da área. E a terapia da fala sou eu. Pois, Pronto, eu sou a autora, a terapeuta da fala e a gestora dos conteúdos do Born. E há aqui algum tema ou temas que têm sempre feedback? Sempre que põe aquilo, porque já tem algum tempo também, não é? E há temas que vão sendo recorrentes ou mesmo que abordados de maneiras que as pessoas sempre falam ou perguntam. O que são aqui as coisas que as pessoas mais procuram? Tudo o que eu coloco sendo como dicas, sugestões, as pessoas aderem bastante. Pronto, vê-se que gostam, que partilham. Pronto, depois há outros assuntos, obviamente é como tudo, há outros assuntos que não despertam tanto interesse, mas no fundo nós todos os dias analisamos o público que está por trás, não é? E percebemos para onde é que nós devemos ir, qual é o caminho a seguir e o que é que as pessoas de facto gostam mais. Sim. E então, que temas são estes que estão disponíveis no Instagram e no blog? Os temas em si? Sim, as coisas que vão sendo. Ok, então o que é que nós vamos publicando? Sempre assuntos relacionados com a terapia da fala, muito direcionado, obviamente, para a área pediátrica, sobre fisioterapia da mulher, portanto, falamos muito sobre fisioterapia pélvica, falamos muito sobre também psicologia, a psicologia de desenvolvimento, a psicologia da educação, falamos também sobre temas relacionados com a psicomotricidade, com a nutrição e com a odontopediatria. Odontopediatria, portanto, aqui dos dentinhos, não é? Sim. Pronto. Tem que nos mandar vir, não sei se tem muitas das suas colaboradoras são mulheres, mas se forem mulheres... São todas mulheres. Devia ter vindo a equipa toda. Então tem que nos passar os contactos para a gente ir convidando uma a uma para ficar a falar, claro pode ser, o que é que acha? Sim. Assim vamos tendo estas especialidades também aqui disponíveis. E então... como é que foi passar aqui isto é uma coisa que eu escrevo para agora isto é uma coisa que eu faço? Aí foi o salto, no fundo, aqui da minha vida, não é? Porque eu estava habituada a trabalhar só num sítio, num contexto hospitalar, com uma população com uma população adulta, não é? E de repente o que é que acontece? Veio a pandemia, não é? Eu já era mãe. E nessa altura... Quando começaram o fecho das creches, das escolas, o meu filho já estava no berçário há pouquíssimo tempo, há 2, 3 meses. E quando as escolas fecharam, eu fiquei em casa com ele. E ele já estava com 9 meses, na altura, 10 meses. E eu comecei nessa altura a fazer muitas atividades com ele, comecei a inventar imensas coisas em casa. E disse assim, não, o Henrique não vai para a creche. Eu vou pedir uma licença sem vencimento e vou ficar com ele em casa. E então assumi uma full-time mom. Fiquei com ele. Até, supostamente, ia ficar com ele até setembro desse ano. Portanto, ele iria para a creche com 1 ano e meio, mais ou menos. Iria regressar. Sim. Mas eu achei por bem ele não regressar. Então continuei como full-time mom. Acabou depois por... acabei por aumentar sempre a minha licença sem vencimento até ao ponto em que eu me despedi o ano passado. E quando eu me despeço, tinha que fazer alguma coisa. Mas isto, por acaso, até surgiu um bocadinho antes de eu me despedir. Foi aqui quase uma... Pois, porque despedir-se assim à maluca, eu acho que até assim comecei dizer. o Born como projeto profissional antes de me despedir, que acabou por ser também aqui uma forma de eu perceber se tinha ou não... se as pessoas aderiam ou não ao meu projeto. Acabei por me despedir e acabei então por, de facto, voltar a trabalhar e desta vez na área pediátrica, porque me suscitou muito mais interesse a partir do momento em que o Henrique nasceu, não é? Depois também comecei a perceber que o meu filho tinha ali algumas questões no desenvolvimento da fala, portanto, linguagem estava tudo bem, mas a fala, ele estava ali com algumas questões para começar a linguagem dizer... estava bem, mas a fala tinha... Explique-nos isso. Que eu acho que isso, não, para mim, não faz muito sentido, não é? Linguagem é uma coisa, fala é outra. Então, são conceitos diferentes, mas estão interligados, está bem? Imagina, linguagem pode ser verbal, pode ser não verbal, podemos comunicar por gestos, tudo isto é linguagem, é os conceitos que nós temos, é no fundo o conjunto de símbolos que nós utilizamos para comunicar, não é? Ou seja, ele sabia o que era um carro, mas não sabia dizer carro. Vamos aqui dar um exemplo assim. Exatamente. Claro que ele se calhar se era bebê ainda não sabia dizer carro. Mas pode ser um exemplo que é, eu pergunto à criança, o que é isto?
e ela saber exatamente o que é um carro e não conseguir verbalizar, posso perguntar à criança onde está o carro no meio de não sei quantos brinquedos e a criança ir apontar, portanto, é sinal que ela tem o significado daquela palavra, ela sabe o que é. Isto é linguagem. Agora, pode não conseguir produzir, de facto, os sons da fala, pode ainda não ter competências articulatórias para produzir os sons da fala. Então, aí estamos a falar de fala. Muito bem. E ainda bem que ele tem uma mãe terapeuta da fala, não é? Que deu logo conta disto. Sim. Então, primeiras palavrinhas até quando? Ora bem, isto quando é que mais ou menos os bebés... É um dos seus posts. Cada um tem o seu crescer, não é? Diga? Cada criança tem o seu crescer, o seu tempo de crescer, não é? Um evolui numa área, o outro evolui noutra, ou não? É. Isso é assim, sim. Está tudo certo. Agora, o que é que nós temos que pensar? É nas balizas, não é? Há ali um tempo em que a criança tem mesmo que desenvolver. E se não desenvolve, é porque alguma coisa não está assim tão bem, então temos que perceber se há alguma coisa que se passa. Então, quando é que a criança tem que dar as suas primeiras palavrinhas? Entre os 12 e os 15 meses, essencialmente, têm que surgir as primeiras palavras. Quais são as primeiras palavras? É muito diferente de criança para criança, não é? Papa ou papá? Pois é o que lhes apetecer. Por exemplo, há pessoas que nos chegam à consulta e que me dizem assim: ai, meu filho começou a falar com 6, 7 meses e começou a dizer mamã. Só que este mamã que as crianças dizem com 6, 7 meses, nós achamos um piadão e achamos que está-nos a chamar mamã, mas não está. Está só a treinar, está só a brincar com... entristecer as mães da agora ainda não foi mamã, não é mamã. Não é aqui às portas do estúdio, não. É só treino. Mamã, para vir as outras palavras que é papá. Já diz água. É quando diz água. Porque nós consideramos palavra quando efetivamente aquilo que a criança nos está a transmitir tem um significado. Temos uma criança que diz mamã para papá, mamã para o carro, mamã para a bola. Mamã para tudo. Mamã para tudo. Isso não é propriamente uma palavra, não é? Vá, quer dizer, ele está a treinar. Já temos umas mães a chorar ali daquele lado. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas sim, entre os 12 e os 15 meses é essencial que as primeiras palavrinhas comecem a aparecer. Aos 18 já começar a juntar 2 palavrinhas para fazer aquelas frases pequeninas do já está, não quero. Pronto, coisas assim muito básicas. Ainda falam com aqueles errozinhos, não é? Claro, que é normal. E afinal, os bebés são preguiçosos ou não são preguiçosos? Há bebés preguiçosos, não há? Eles não falam porque são preguiçosos? Pois, os bebés não são preguiçosos. Os bebés não sabem o que é preguiça. Você está a dar cabo dos corações das Vocês não me convidam mais para vir aqui, não é? Porque eu estou aqui a destruir os corações. Nós gostamos de falar a verdade. Somos um canal que se pauta por falar a verdade e até transmitir diferentes opiniões. Então, eu acho que é muito mau quando nós estamos a catalogar, não é? A criança como sendo preguiçosa, porque estamos quase, no fundo, a dar uma desculpa para as dificuldades dela, não é? Ele não fala ainda, ele tem 2 anos, mas ainda não fala. Isso é tudo preguiça. Mas alguma criança é preguiçosa, seja para o que for? Não é? Não é? As crianças, se não falam, se ainda não atingiram essa meta, é porque alguma coisa se passa. E às vezes são coisas tão simples, não é? E que nós... Por exemplo, vou-vos dar o meu caso pessoal. O Henrique, que é o meu filho, com 18 meses, ainda não dizia nada. E eu achava aquilo um bocadinho estranho, não é? Como é lógico. Ainda por cima ele tentava verbalizar. Ele, de facto, tentava. E tentava dizer algumas sílabas, mas não reduplicava as sílabas. Por exemplo, banana era ba, o carro era pá, sei lá, a maçã era mã. Ele não reduplicava nada. A mamã não era mamã, era mã. O papá não era pai, nem papá, era pá. E eu comecei a achar aquilo um bocadinho estranho. O que é que eu fiz? Agarrei nele, fui ao otorrino, fizemos um exame auditivo super simples e percebemos que o Henrique tinha uma otite serosa no ouvido direito. Pois, então, provavelmente por causa disso, é que eles estavam com estas dificuldades todas. Agora, E para quem não sabe, temos que ter, ando aqui cheio de vontade, já tentámos vários por acaso, ter otorrino, senhoras. Otorrino, senhoras. Sim, senhoras. Otorrinas, não sei se diz assim. Sim. Também tenho, sim. Pronto, então tenho que dizer, porque isso das otites é uma coisa, eu por acaso pensei isso com o meu filho,
que nem toda a gente sabe, porque as otites não estão sempre à vista, não dão sempre sinais. As otites serosas, por exemplo, são silenciosas. Exatamente, não dão febre, não dão só se rebentarem ou isso assim. Então é uma coisa que pode estar lá, que está a chatear e que ninguém sabe, não é? Exatamente. E os pais podem não dar conta, porque a maior parte das vezes é mas ele ouve tão bem. Mas não pode ser, ele não pode ter otite nenhuma porque ele ouve lindamente. Só que não. Às vezes não é bem assim. Às vezes as frequências dos sons da fala são diferentes de outros ruídos, por isso é normal que às vezes possa... As crianças ouvem. Quando eu digo aos pais que pode ter uma otite serosa, os pais ficam muito assustados, dizem, meu filho não ouve. Não, as crianças ouvem. Aquilo que elas ouvem é como se estivessem assim no fundo do mar, não é? Assim com água no ouvido. Exatamente. É aquela sensação que temos, não sei se tem, quando mergulha, que fica aqui. Exatamente. Mas quando estamos numa fase de aquisição de sons da fala, claramente vai implicar. Faz muita diferença. E se for diagnosticado cedo, há muitas coisas, aliás, não sei se o seu filho teve que fazer alguma coisa, mas há muitas coisas que são logo feitas, às vezes sem de cirurgias e tudo, que logo resolve tudo muito facilmente. Só é preciso lá estar a pessoa saber que existe aquele problema. Tal e qual. Sim. E então, primeiras palavrinhas, não há crianças preguiçosas. Não há. Porquê é que nos trouxe estas coisas todas aqui? Para brincarmos. Vamos brincar. Vamos brincar um bocadinho. Isto trouxe os brinquedos do Henrique lá de casa. Por acaso são brinquedos do Henrique, é verdade. O Henrique agora está lá em casa a dizer, mas o que é que a minha mãe me fez às minhas coisas? Que ele perguntou-me para onde é que tu levas os meus brinquedos. Está a ver. Os Henriques são espertos. Sim. Já devolvemos. Nós já vamos devolver. Não, trouxe para quê? Para os pais, eu trouxe efetivamente coisas compradas, não é? Mas para os pais perceberem que para estimular a linguagem da criança não precisamos do brinquedo XPTO, não precisamos das coisas mais caras do mundo e com coisas simples que nós temos em casa. São coisas que quase toda a gente tem, ou já teve, ou idêntico ou parecido. Sim, claro que sim. Claro que eu tinha que trazer instrumentos musicais, não é? Dos mais básicos que há, mas eu utilizo imenso nas minhas consultas. E depois coisas muito básicas que nos dá para trabalhar milhares de coisas. Os tupperwares em casa são ótimos, as molas são ótimas, eu por acaso não trouxe, mas as molas são ótimas, os tupperwares são ótimos, os tachos... Faz o quê com os tupperwares e com as molas? Olha, tanta coisa que nós podemos fazer. Por exemplo, as molas podemos encaixar por cores, podemos colocar as molas de diferentes cores dentro de copos das mesmas cores, podemos fazer a contagem, olha, esta mola é meio... Depois definir também em termos de adjetivação, não é? Os tamanhos. Esta mola é maior, esta mola é mais pequena. Vamos colocar a mola amarela dentro do copo verde. Isto já é uma ordem mais complexa. Portanto, já é para o miúdo mais à frente, já é mais complexo. As primeiras palavrinhas. Sim, não é para as primeiras palavrinhas. Mas há tanta coisa que nós podemos fazer com objetos tão básicos. Por exemplo, eu trouxe aqui umas pecinhas que não são legos, mas que podiam fazer o mesmo efeito, para nós trabalharmos também a noção de grande, pequenos contrários, não é? Os antónimos, para trabalharmos também os antónimos, os contrários, é uma coisa muito boa de ensinar às crianças, não é? É, claro que sim, faz parte. De começar, não é? Sim. Doce, amargo. Exatamente, está quente, está frio, a alimentação funciona muito bem. Para eles começarem a apanhar conceitos é um bom começo, não é? Sim. Trouxe também este aqui que é super simples também, que é só de encaixes, mas é das frutas, porque ele tem vários e eu já não me lembrava qual é que tinha trazido. Para encaixar as frutas, para ir dizermos os nomes das frutas. Com os animais funciona lindamente também. Eles adoram animais. E para insistirmos, como quem diz, não é? Para nós ensinarmos os sons dos animais, o que é que a vaca faz, o que é que a ovelha faz. E isto são aquelas onomatopeias iniciais. E se não tiver som, nós fazemos o som. Exatamente. Au! Mas Quando pomos a peça... Mas acima de tudo, aquilo que eu gostava também de deixar aqui bem claro é: os pais podem ter os melhores brinquedos de sempre, ou mesmo os brinquedos da casa, tudo mais. Mas se os pais não estiverem disponíveis para brincar com a criança não se vai autoestimular, não é? Por melhor que seja o brinquedo, por mais que ensine, nós precisamos ter tempo para os nossos filhos e para brincar com eles. E então o que é que costuma fazer com os instrumentos musicais? Conte-nos lá. Cantar muito, canto muito nas minhas sessões. Cantar muito. Porquê cantar? Sabemos que gosta, mas porquê nas suas sessões? Eles também gostam. Eles gostam e aprendem muito com as nossas cantigas, com o ritmo da fala cantada, não é? Aliás, é uma das técnicas para quem aprende outra língua, não é? As crianças que aprendem inglês, francês, alemão, outra língua, não é? Neste caso, uma das estratégias é pô-los a cantar músicas. Exatamente.
Vou dividir as palavras por sílabas, não é? Trabalharmos aqui a consciência fonológica, a consciência dos sons, perceber que as palavras são divididas em bocadinhos, que cada bocadinho tem um som, e é isso que nós fazemos. E com a música ajuda bastante. Então fazes muito isto nas suas sessões? Faço muito isto. E então, há bocado falámos sobre se um pai, 12, 15 meses seria a meta para começar com as primeiras palavras. Se não tem palavrinhas, o que é que deveria fazer ou o que é que podem ser estratégias a fazer e a usar? Primeira coisa, falar com o pediatra e demonstrar essa preocupação. Pediatra, médico de família, não é? Demonstrar essa preocupação. Logo de seguida, a fazer uma avaliação em terapia da fala. Lá está, para nós percebermos o que é que se passa, não é? Pode até nem ser nenhuma questão aditiva, mas temos que perceber. E depois de toda esta avaliação, eu, por exemplo, quando faço uma avaliação a uma criança tão pequenina, não é? Com 15 meses, com 18 meses, que os pais procuram, porque efetivamente a criança ainda não diz palavras, já devia estar a formar frases e ainda não forma. O que é que nós fazemos? Ou o que é que eu faço neste caso? Faço a minha primeira avaliação e dou estratégias aos pais. Com crianças tão pequeninas, a não ser que seja uma questão mesmo muito grave de comunicação, vou dando aqui algum tempinho e tempinho no sentido de dar algumas estratégias aos pais. Não há crianças preguiçosas, mas a realidade é que às vezes há crianças que estão mais... um bocadinho mais tempo. Exatamente, e que estão mais estimuladas ou que demoram mais tempo a fazer aquilo, não é? E não tem mal. Não há problema, mas aqui eu tenho que ter cuidado a dizer isto, está bem? Porque de facto não há problema se a criança demora um bocadinho mais, mas os pais têm que ter a certeza que está tudo bem. E como é que se tem a certeza? Avaliando. Ok. E então que estratégias é que, por exemplo, costuma dar aos pais nessa tenra idade? Sim. Uma das coisas, lá está, é perderem um bocadinho do seu tempo do dia-a-dia, que às vezes não é assim muito fácil, não é? Mas para estarem só disponíveis para a criança, para o bebê. Brincarem, cantarem, contar histórias, conversar sobre tudo aquilo que está a acontecer. Se estamos, por exemplo, a utilizar os momentos da refeição, o que é que nós estamos a comer? O que é que tu estás a comer? Estás a comer arroz. Que bom! Olha, a mamãe também está a comer arroz. E a seguir, o que é que tu vais comer? Uma banana. Que engraçada, mãe vai comer uma maçã. Ou seja, este tipo de conversa, que parece uma conversa tontinha, não é? Mas que para eles é Por isso é que o meu tão filho não tem problemas a falar. Eu falei com ele desde sempre. Mas que é Então ele perguntava, o que é que nós vamos fazer hoje? A mãe não sabe o que é que... Pronto, Mas o falar, mas não usando palavras, por Já exemplo, passou o essa. popó. Nada disso. Pois, exato. Não há popós. Não há popós, não há xixa. tetés, não há xixas, não há nada disso. Não há carrinho, bolinha, sim, Carrinho bolinha? sim, diminutivos. Ok. Mas porquê? Primeira coisa. Explicarmos porquê que isso não é bom. Porque é fofinho. É muito fofinho, de facto, mas auditivamente é tudo muito parecido. Se nós dissermos à criança, olha, já viste a bolinha que está ao pé do carrinho, que está ao pé da janelinha, que está ao pé do bonequinho? Isto é tudo muito inho, não é? E para eles não tem propriamente grande interesse, porque auditivamente parece tudo muito idêntico. Então vamos chamar as coisas pelos nomes. E as Nada disso. Nada disso. popós, porque não? Porque nós estamos a ensinar à criança uma palavra que não é essa que ela vai utilizar no futuro, não é? E é muito mais engraçado a criança dizer olha o carro do que olha o popó. Ou vamos papar. Não, vamos comer. Lembro do meu filho dizer carro tão pequeno. Ele adorava carros e passava horas a ver carros. Gostava de ver carros, sentava-se na porta, na janela, às vezes a ver carros. Então carro para ele era uma coisa. Então foi das primeiras palavras que ele disse. Se calhar até antes de mãe, vejam só. Que Comer não é papar, carne não é xixa, xuxa não é teté. Nunca lhe carne chamei. não é Não. popó. Eu sempre Engraçado. carro. O meu filho dizia carro. Exato. Carro. Eu acho que E é o dizia melhor. popó, não tenho certeza. Carro. Xixa é que, pronto, Sim. achava tão fofinho. Era. É xixa. É. Não tem fofinho nenhum, mas pronto. Mas agora já sabe. Carne! E depois, quando há crianças que começam aqui a falar, não é? E claro, as crianças começam sempre a falar com erros, não é? Os sons não estão todos corretos. Como é que se pode aqui ir também, de alguma maneira, tirando os erros, limando as arestas? Sim. Uma das coisas que nós fazemos é não insistir. Ou uma das estratégias que eu dou é não insistir. Por exemplo, vamos supor que a criança quer água e diz água ou á. Nós não vamos dar. Não é á, é água. Diz lá água. Água, diz lá. Estamos a pressionar a criança e a frustrar numa coisa que ela ainda não é capaz de fazer. Então, a nossa função é: tu queres o quê?
E a criança vai dizer novamente a palavra e nós dizemos, tu queres água? E tentamos ao máximo, com a nossa boca, fazer estes movimentos exagerados. Exatamente, espero que E eu hoje não... Isso é muito importante, o Exato, água. E eu não vim batom só porque sim. Porquê? Porque utilizar o batom também é uma estratégia. E as mães todas giraças agora. Como assim? Sim. Se eu não tiver batom, eu faço estes movimentos e de facto a criança também percebe. Mas se eu tiver batom, eu vou direcionar o olhar da criança mais para a minha boca. Olha, esta nunca tinha E pensado. quando eu faço o movimento, é muito mais percepcionado pela criança. Ok, chama a atenção. No fundo, ajudá-los a dizer as palavras corretas e os sons corretos é fazê-los notar o que é que têm que falar, não é? Porque às vezes... Como é que eles têm que pôr a boca, como é que eles têm que pôr a língua, não é? Como é que eles têm que colocar para fazerem todos os pontos de articulação. Estás a ver, olha, Cláudia, tens que... E tem que... Só que o re é aqui, exato. É, não é? Está a avaliar. Atenção, Ruth. Eu digo bem Ruth. Também é Ruth. Por acaso é uma palavra difícil para os miúdos disserem, mas sim. E Cláudia. Imagina. E então, agora chegando aqui ao fim, portanto já falámos aqui algumas estratégias da terapia da fala. Born to be a Mom, temos que dar aqui outra vez, lembrar o que é que as pessoas podem encontrar no Born to be a Mom. Então, sendo o Born to be a Mom uma página muito eclética, não é? Podem encontrar vários assuntos relacionados com a maternidade, com a saúde materno-infantil, de várias especialidades que já foram aqui faladas hoje. Podem encontrar e falar comigo diretamente, através tanto da minha página do Instagram, como através do blog. Temos lá a página de contactos, onde está o formulário, onde podem colocar lá quais é que são as vossas dúvidas. E pronto, e é isto. E aquelas coisas das mães, dos carrinhos, a parte de puericultura, carrinhos, essas coisas, também tem lá? Ou só é aqui esta parte mais de saúde? Não, ainda não temos. Há várias coisas que ainda vão acontecer, portanto, há aqui várias surpresas que vão acontecer. O Born, para já, é só um espaço digital, está bem? Não temos espaço físico, mas no futuro, quem sabe, são os planos. Projetos para o futuro aqui. Projeto é uma das nossas perguntas, não é? Para o futuro, esse é um deles, é passar do digital para o físico, e entre outras coisas. Porque vai dando conselhos lá também de algumas coisas que as pessoas podem usar, adquirir e claro que sim. E pronto, e depois relativamente à minha área, lá está, porque é no fundo a mais abordada, não é? Porque sou eu que estou mais disponível, neste caso, para o blog. As pessoas vão ficando atentas também, porque há workshops a acontecer. Agora, terminei um mês passado, portanto, agora não estou com nenhuma data, mas vão surgir novas datas de workshop, vão surgir e-books nos entretantos, vão surgir masterclass, portanto... As pessoas procuram isto. Sim. E gostam muito e tenho, felizmente, tido muita adesão. Pronto, e é para seguirem aqui o Born to be a Mom. E é para seguirem o Born to be a Mom e é para falarem comigo sempre que tiverem dúvidas, porque eu estou aqui para ajudar. Muito bem. Pronto, e a Ana e a equipa que está eu consigo. E a minha equipa, claro que sim. Pronto, muito bem. Muitos parabéns por este projeto. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada. Combinado já fica aqui. Sim. Está registado em programa, está bem? Está. Combinado. Até uma próxima. Tudo bom, está bem? Obrigada. Para o Henrique também. Obrigada. Sim. E que ele durma melhor. Está quase. Sim, está quase. Sim. E pronto, olha, mais informação muito importante, não só para nós, mas para todos. Exatamente, aprendemos muitas coisas mais uma vez, portanto hoje falámos aqui deste espaço digital Born to be a Mom, que tem muita informação para quem é mamã, não é? Para as mamãs, e pode depois saber mais coisas e contamos consigo no próximo programa. No próximo programa, pelas 15 horas. Para entrarmos novembro em grande? Vamos entrar em novembro em grande com muitos temas importantes a pensar em si, como é óbvio. E não se esqueça, redes sociais, página do canal YouTube, canal Curiacos TV, para rever e partilhar. E partilhar para que esta informação chegue a mais pessoas que precisam, não é? Se calhar um amigo, uma amiga, um familiar, não é? Cuidado ao falar com as crianças. Carro! Até Xuxa. à próxima!